desejar um bom trabalho. Chegamos aí à nossa quarta e última aula, né, da disciplina de redes cooperativas. Eu te desejo um bom trabalho, tá? E aí, como eu citei na aula da disciplina anterior, é mais uma disciplina que a gente está vencendo, né, nessa caminhada aí, e cada vez mais a gente está perto do final aqui da nossa especialização. Certo. Então, hoje nós temos um elemento mais tranquilo, porque é a última aula, como o colega falou. No final, nós vamos abrir mais para falar da realidade suas aí. A gente ainda está preso um pouco ao material, que eu acho que vocês já leram, né? Vocês observam que a professora tem uma preocupação muito grande com terceirização. Ora ela critica, mas ora no texto dela, sempre ela vai trazer isso, né? O que ela quer trazer é associado às redes híbridas, você converter o Estado em rede híbrida, de cooperação do campo Estado e política pública. Foi o que eu falei na primeira aula, é muito difícil você ter uma rede pura. Então, ela já vai falando em como criar uma rede híbrida. Evidenciar os mecanismos de contratação e controle do Estado e participação social. Aí, contratação e controle do Estado, nós vamos discutir mais no final. Vocês viram aquele vídeo, né? Que ela vai explicando esse desenho sobre as redes híbridas. A preocupação dela é que quando está aqui no meio, o governo hierárquico, é quando o governo pega todo o poder de prestar o serviço público só para ele, sem terceirizar, sem associação, sem nada. Isso daqui é um governo primitivo, de fato, é um governo primitivo, talvez até ditatorial, né? Isso não tem país que faz isso. Será a Coreia do Norte? A gente não tem conhecimento mais disso. Talvez só em ditaduras, eu não estudo muito sobre ditaduras. O governo coordenado é quando você vai descentralizando, vai criando os institutos federais, vai criando as escolas, vai criando a administração indireta, mas dentro do governo, né? O governo em rede, ela fala que é um sonho, que seria quando você está resolvendo um problema do Estado, mas sem intervenção quase nenhuma, só coordenando. Então, se você, como que a gente teria uma escola sem receber dinheiro público, vai cobrar mensalidade? Portugal está tentando aplicar isso, não sei se vocês observaram, quem está tentando mestrado ou doutorado lá, eles estão cobrando uma anuidade, né, que é chamada de propinas, para tentar não depender muito do governo, para ser governo em rede. Só o governo só coordenar ele. Não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil, como um país com características neoliberais, é governo terceirizado. A maior parte do nosso. Parece que tem muito Estado, mas não tem. A gente terceiriza muito, a gente vende muito nossas coisas. Ou a gente vende 100%, ou a participação é alta dentro do governo. Essa semana mesmo eu tive uma reunião no meu campus. Hoje, 80% do nosso orçamento está para terceirizado e 20% está para o campus. Então, praticamente, o Instituto Federal já é quase todo terceirizado, né? A sorte nossa é que ainda não saiu a reforma administrativa, senão daqui a uns dias terceiriza até os professores. Mas já é bem terceirizado. Então, mas no nosso caso, né, é um caso diferente, espero que não saia. A qualidade do ensino, talvez um outro momento a gente pode falar, e vocês podem pesquisar, é o salário, que nós vamos falar no finalzinho dessa aula, essa questão de precarização do serviço público quando ele é terceirizado. Mas vamos falar primeiro o material da professora aqui, depois a gente vai na minha parte. Ela fica preocupada, né? Como a gente vai transformar uma rede pura em híbrida. Primeiro, incluindo organizações não estatais. Para que isso, né? Por que a gente vai tirar uma rede pura, só governo federal, estado, município, e colocar não estatal dentro? Ela vai falar que a importância de se incluir redes não estatais é para diminuir a burocracia criada pelo processo hierárquico, trazendo maior agilidade ao serviço público, que é a racionalização do serviço público que eu falei desde a primeira aula. Para resolver esse desafio, as redes estatais puras podem trazer para a sua estrutura organizações mais flexíveis, visando a melhoria na qualidade dos atendimentos no que se refere ao tempo de resposta e flexibilidade, ou seja, simplificar o serviço público. No próximo slide, nós vamos ver o que é a simplificação do Estado, né? Uma realidade suas. Nesta etapa, a realização entre a rede estatal básica e as organizações contratadas tem grande similaridade com a relação cliente-fornecedor, na qual cada um opera com lógicas práticas iniciais. A gente pode contratar uma empresa do mundo privado lá, cliente-fornecedor. Eu sou o cliente, é o governo federal, e o fornecedor é a empresa.
Ou então a gente pode, às vezes, até ter uma lógica mais de parceria, como a UAI. É o que ela quis mostrar aqui. Por que não ser privado, não ser público? Quando é público, é muito flexível, até a questão de orçamento, servidor, você faz concurso, a pessoa vai ficando idosa lá. O AI, ela disse ser mais racional, né? É mais rápido. Eu não sei como está o AI nas cidades suas, até que em muitos casos deu agilidade depois que praticamente privatizou o AI, né? Deu racionalidade no serviço público. Mas cada caso é um caso, viu? Não é porque o AI funcionou que nós vamos privatizar nossas escolas. Vamos falar no final sobre isso. Segunda etapa, fazendo associações com redes já existentes. Exemplos de rede privada anteriormente estabelecidas, redes de mercado de movimentos sociais ou formada para fins de associação com a rede estatal básica. Pode ser um consórcio privado, que na realidade é público, né? Mas a gente abre um consórcio de saúde com o CNPJ, uma rede de concessionárias, uma rede comunitária ou empresa privada que já opera em rede. Finalidade da gente criar um consórcio. Eu ouvi as respostas suas, vocês têm bem experiência com consórcio, né, na área de saúde. Eu achei bem interessante aquelas respostas. Então, esses consórcios, eles têm o gerenciamento de contratos, de gestão de recursos, prioridade, qualidade no atendimento, como vocês falaram, que nem todos conseguem essa qualidade, né? Às vezes, o consórcio vai gerindo a rede, mas você vai no médico, que era para atender 8 da manhã, atende 10. Os embates públicos privados são maiores e a gestão de conflitos é considerada estratégica para o alcance dos resultados. A terceira etapa, delegando a prestação de serviços públicos a outras redes. Essa etapa é destacada da anterior porque, neste caso, o Estado encerra a prestação de serviço público que era executado pela rede estatal básica, repassando essa atribuição para a iniciativa privada, isso é, realizando o que alguns chamam de terceirização ampla ou privatização. Mas o Estado passa a exercer um novo e recente papel de regulação com novas figuras jurídicas denominadas agentes reguladoras. Os mecanismos de gestão de regulação também estão em fase de institucionalização e a matéria, além de complexa, possui temas bastante controversos, razão pela qual não serão abordadas nesse material. As redes estatais de serviços que mais se beneficiaram dessa etapa, em um passado recente, são as redes de disponibilização de infraestrutura física na área de energia e comunicação. Esse último aí que ela quer falar é o caso mais extremo. É quando a gente chega num momento que é necessário a gente vender mesmo algo do Estado. Não particularmente vender, porque a gente concede, com o tempo a gente pode pegar de volta. É o que estão tentando fazer com a CEMIG, que já fizeram com a Coelba, na Bahia. É o que estão tentando fazer com a Copasa, né? Então a gente tem que pegar, tem que fazer a estruturação dele. Se a CEMIG não está com a qualidade boa, a gente melhora um pouco e depois vende. É como privatizar uma estrada, né? Não sei se vocês já observaram como é feita. A gente tem que fazer primeiro a infraestrutura, a gente constrói a estrada, depois passa ela para o privado aí mantendo. Aí a gente fica só regulando como que está o serviço, está bom, está ruim. A gente serve como uma agência reguladora, né? Como que está quem vai muito Belo Horizonte, Montes Claros, como que está aquelas estradas que são terceirizadas, é 040, tem uns nomes, né? São concessões. Tá bom, tá ruim, é bem caro, né, para chegar em Belo Horizonte hoje. Tem também questões de delegação de serviço público, coisas que o Estado deveria fazer, mas é tão longe do centro do Estado, é tão não tão muito importante, que a gente passa para frente. Quem deve explorar os recursos minerais, por exemplo, questão de táxi, os taxistas, né, o transporte público, a gente faz licitação e contrata. Ou seja, são atividades que o Estado pode exercer, mas que fica mais econômico e democrático que seja repassado para o privado. São reguladas pelo Estado também. Se fosse muito hierárquico, como estaria um táxi do governo, né? Seria complicado, seria. Então, a gente concede ou permite que essas pessoas do mundo privado, do mercado, elas possam trabalhar com isso e cobrando, né? A gente não paga nada, a gente passa para frente e deixa. A diferença da parceria público-privada para essas concessões é que geralmente a parceria público-privada a gente paga. A gente tem que fazer um serviço público que nós não conseguimos fazer. A gente faz uma licitação, contratamos uma empresa e ela presta o serviço e nós pagamos. Pode haver parceria gratuita, como a autora fala, para fins mais simples e específicos. Então, a diferença básica entre parceria público-privada e concessões de permissão
é a remuneração do parceiro privado. Quando a gente terceiriza, por exemplo, imagina no Instituto Federal, a gente terceiriza a limpeza, é uma parceria público-privada, a gente tem que limpar o campus. Faz parte do ensino até, né? A gente limpa o campus para dar uma qualidade de o aluno ter o bem-estar e ele levar para a vida dele. A tendência é ele ir para a empresa e deixar a empresa sempre limpa, ir para a casa dele e deixar a casa limpa, ir para as praças e não jogar lixo no chão. É por isso que as escolas têm que ter um padrão diferenciado. Geralmente é difícil a gente fazer isso, então nós contratamos empresas para isso. Todo mês a gente paga uma nota. Para a concessão, a fonte de remuneração são as tarifas cobradas, a concessão aqui em cima, né? A tarifa do táxi, do ônibus. E para as PPPs, a remuneração pode ser feita para a gente, exclusiva pelo contratante ou mista. Será uma espécie de concessão patrocinada pelo Estado. Exemplos variados são construção, quando a gente tem que construir nossas escolas, recuperação de estradas, e quando não vai privatizar a estrada, quando o Estado vai ficar com ela, né? A gente contrata a empresa, ela arruma a estrada e devolve a estrada para a gente. Metrôs, presídios, estação de tratamento, os institutos federais, escolas, entre outros. São os nossos terceirizados, né? Parceria público-privada. Eu vou falar sobre eles mais no final. Essa parceria de produção e inovação é para melhorar a própria humanidade. Você já ouviram falar que a internet foi criada numa faculdade? A Huawei era uma empresa qualquer, o governo pegou, comprou parte das ações e criou esse 5G, que vai revolucionar a internet, né? E a parceria para produção e inovação, então, geralmente pode ser com investimento do governo, com empréstimos ou diretamente, como foi feito a China com a Huawei, ou até linha de crédito. Então, a gente contrata a empresa, paga ela, e ela cria uma tecnologia para a gente. O mais comum são as faculdades criarem as tecnologias. Depois a gente repassa para o mercado. É estranho, né? A internet foi criada na faculdade e repassada para o mercado. Então, fiscalização e busca de direitos. É interessante que no final a autora fala que quando a gente privatiza, e aí, quem fiscaliza isso? Bom, ela vai falar sobre essas agências reguladoras, né? Que é uma pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituída sob uma forma de autarquia especial ou outro ente da administração indireta, cuja finalidade é regular e fiscalizar a atividade de determinado setor da economia de um país, ou daquilo que foi privatizado também, como foi energia, telecomunicações, produção, petróleo, recursos hídricos, dentre outros. Tem forma da gente regular por nós mesmos, eu vou falar sobre a democracia participativa, mas até que esse é com intervenção do Estado, que é o Sistema de Defesa do Consumidor. Quando a gente compra essas pessoas que receberam concessões, transporte público, até o táxi, principalmente as lojas, né? Que é concedido aquelas funções, elas têm que ter um alvará também. Elas já vão entrar no sistema do varejo, do Código de Defesa do Consumidor. Geralmente, isso é feito no PROCON. O PROCON é uma rede também do governo federal, são as leis federais, a gente manda recursos para os municípios, para o estado, dependendo do município, o próprio município pode ter seu PROCON. Então, comprou alguma coisa, um serviço que não foi bem prestado, do varejo, né? No geral, o lugar é o PROCON. Ah, minha camisa não está legal, comprei um aparelho e não funcionou. É caso de PROCON, né? Em casos maiores, vou falar, só adiantar aqui, por exemplo, e se a prestação de serviço público na escola não for boa? Assim, em primeiro momento, quem fiscaliza as escolas no município é o Ministério Público. Escolas, saúde, o que mais? Meio ambiente. Eu mesmo, a hora eu faço denúncias aqui, mas é caso de meio ambiente. Quando tem um IF e está fechado, está muito sujo. Aqui é cidade turística, tem balneário, eu faço denúncia. Então, se você vai num posto de saúde, o médico está lá 8 da manhã e chega 10, você tem que fazer um boletim de ocorrência e denunciar no Ministério Público. Mas vamos continuar no material dela aqui, no final eu falo mais. Isso tudo é participação popular, é forma de fiscalizar essas redes aí, essas privatizações, terceirizações. Então, a autora acredita que a participação popular é muito importante. A participação da sociedade civil pode ser entendida como uma ação planejada e implementada no direito dos indivíduos em intervir na condução na vida pública de forma direta ou por meio de mecanismos representativos, que pode ser sindicatos, uma rede, ou outra rede pública que não seja privada, né, que seja de cooperação local, mas das pessoas,
Pode existir redes mesmo, rede pública, de pessoas, quer dizer, não do âmbito público, de pessoas para fiscalizar o Estado. Eu não consigo lembrar agora, mas tem grupos de Instagram, de fiscalização mesmo, de WhatsApp. Hoje eu não participo de nenhum. Mas o mais comum é o sindicato, né? Grupo de consumidores, pode existir esses grupos também. Controle social. Ela vai falar que o conceito de controle social, mais para finalidade de prova, né? É um instrumento democrático em que há participação dos cidadãos no exercício do poder, colocando a vontade social como fator fundamental para a criação de metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas públicas, bem como a implementação dos mecanismos de fiscalização e de prestação de contas dos recursos públicos. No Instituto Federal, a gente incentiva o controle social entre os alunos e mais os servidores. Os alunos não gostam muito de participar. É muito difícil mobilizar. Então, tem esse site aqui, ó, Portal da Transparência. Eu não abri, eu deveria ter aberto, só para a gente fazer uma consulta rápida aqui. Porque você consegue saber quanto cada servidor ganha, quanto que a empresa está ganhando no empenho. A empresa ganhou da alimentação, vai fornecer alimentação. Quanto que é esse empenho? Que é o documento que paga, né? Essa empresa está ganhando quanto? Quanto que eu ganhei o Marcos? Você clicar aqui, ó, aí é Marcos com o Vinícius Guedes da Mota. Você vai saber meu salário. Isso é controle social. Qual o retorno desse cara? Esse cara ganha quanto? Quanto que o Adgo ganha? Quanto que o seu tutor ganha? Você consegue saber aqui, ó. Você pega esse link, aí depois você pode pegar e olhar. Quanto cada professor do Instituto Federal, quanto que um diretor do Instituto Federal ganha, está lá também. Quanto que o reitor ganha. Tem um link lá que você põe o nome da pessoa e aparece. Mecanismos importantes para a participação. Associação que está falando aqui é juntar as pessoas. Então, a gente falou na última matéria, né, porque ela vem trazendo de volta, democracia participativa contra a representativa. A representativa, a gente vê que já é uma democracia que ela está ficando bem para trás, né? A gente vota nos nossos vereadores, deputados, e vai para casa e espera eles fazerem o serviço. Nunca faz. Então, a gente está trabalhando agora a democracia participativa, que é uma democracia autônoma. Ainda são pessoas que se juntam. Uma pessoa só não, são pessoas que se juntam. Criam grupos. Independente do Estado, a sociedade civil se mobiliza, independente dos políticos que elas votam. Então, o reconhecimento dos cidadãos como sujeito de construção e efetivação de direitos na prestação de serviços públicos, sociais, realizados pelas redes que estamos estudando é assim, imprescindível. Então, ao que a autora vai falar a importância dessas redes, viu? A democracia participativa, a gente teve, eu falei na última matéria, né? Quando teve aquela questão da vacina, o povo ficou louco, quando falou que não ia ter vacina, que ia ter cloroquina, e as pessoas foram na rua, juntaram. Passou alguns meses, essa vacina apareceu, né? Então você vê que é importante a democracia participativa. As pessoas quando se juntam, e como vai ser quando for sair essa reforma administrativa? Vai ter que apertar para ela não sair na realidade, né? Privatizar mais o Estado, privatizar os professores. Vai chegar um dia que o Brasil vai ficar igual a França, vai ter combate, vai ter... Essa democracia participativa, as pessoas têm que ir. Mas a autora, ela vai trazer mais sobre democracia participativa. Atualmente predomina no Brasil a democracia participativa na modalidade semi-indireta, assim, dentro do órgão público, né? Quando é institucionalizada. Semi-indireta, exercida nos conselhos de política pública em geral. Quem já participou de conselhos aqui? Eu tenho pouca... Eu participo de um conselho, mas eu participo muito pouco. Tem conselho na saúde, educação, cultura, meio ambiente, os órgãos que definem e implementam essas políticas setoriais, como habitação, transporte, em que a questão central é de como agir, repartir os recursos públicos. Gente, esses conselhos geralmente é para prestar contas, depois que prestam contas, pessoas comuns pegam a pasta e vão olhar a prestação de contas da saúde, da educação. As pessoas são muito preocupadas com a assistência social, os políticos de assistência social, para preservar, né, pessoal? Para preservar os filhos, para preservar a sociedade. As pessoas ficam muito preocupadas com esses abusos, com essa violência. Então, questão de conselho tutelar, tem eleição, e a população participa efetivamente. É o conselheiro. Muitas pessoas tentam participar disso, né? Ainda assim, é difícil mobilizar. Quando tem uma comissão de prestação de contas, que tem aquele tanto de número, aí é difícil você conseguir pessoas da sociedade. Eu não sei como que vocês vão fazer, um dia vocês vão ser gestores também.
O sindicato, mesmo, às vezes, você faz reunião de sindicato das 6 pessoas. Eu, quando fui coordenador, eu cheguei a ponto de fazer café, fazer movimento festivo, para ver se o pessoal ia. Hoje tem salgado. Eu não sei como. A história está sendo feita, né, pessoal? A gente está com problema de mobilização, talvez porque as pessoas não têm consciência de classe. Não sei o que está acontecendo. Então, os conselhos e comissões são formas representativas, são formas de democracia participativa. Os conselhos são organizações deliberativas, que tomam decisões, constituídas em cada instância no governo com caráter permanente e composição paritária, isto é, igual ao número de representantes no governo e na sociedade civil. As comissões são colegiados ou corpos deliberativos, constituídos de membros incumbidos de acompanhar, emitir parecer e deliberar sobre questões de interesse público, em âmbito mais restrito como os conselheiros, como os conselhos e sem a exigência de composição paritária. Essas comissões é a realidade maior suas, né? Quando vocês vão criar algum curso, quem está na Unimontes, quem está no Instituto Federal, curso de Engenharia Civil. Como é que aprova isso? Aí cria-se essas comissões, são pessoas comuns que vão estudar, esse curso é bom mesmo? Tem estrutura? Tem como que está? Então, emite-se um parecer, o povo ajuda a deliberar se é bom, se compensa ou não. Às vezes nem compensa o teu curso, ou a pessoa quer, ou está tão bom que a gente tem que aprovar logo, dar uma nota boa. Então, as pessoas participam querendo ou não querendo. Se der sim, beleza. Se der não, tudo bem. Encerra o curso e bora para frente. Hoje, vocês viram que a aula foi pouca, praticamente encerrei a aula. Eu só vou começar a falar sobre a atividade, que eu também decidi colocar uma atividade mais tranquila. Ela depende mais de conhecimento de vida, se você já trabalhar em prefeitura, mas é bom pesquisar. Eu vou trazer uma resposta de uma pessoa que já respondeu lá. Meus parabéns a essa pessoa, que parece que ela pesquisou, foi interessante. Sobre patrimonialismo. Uma das dificuldades de se aplicar uma rede pública é a questão patrimonialista. Cada um pensa do jeito e cada um quer ganhar, né? Tem pessoas que querem ganhar dinheiro da forma que não se deve. Dessa forma, fale o que é patrimonialismo, em quais ou qual esfera é mais comum. Eu coloquei isso aqui que as prefeituras sofreram muito na época da ditadura, mas tem em todo lugar, né? Existia uma época que os prefeitos eles eram escolhidos pelo governo. Então, não tinha concurso, não tinha nada. Eu colocava lá e como é que escolhia os outros funcionários do prefeito? Um militar apontava e falava, eu quero esse prefeito. E como é que o prefeito escolhia as pessoas? Nós temos casos aterradores. Terror mesmo. E o ruim é que essas coisas vão se perpetuando. Essa raiz colonialista do Brasil, ela dificulta muitas coisas. Aí chega um prefeito, ele quer fazer como era há 100 anos. Ah, aquele prefeito lá que era bom, que ele construiu a praça, fez as coisas, não tinha concurso. E como é que selecionava as pessoas? A gente nem fala. É tão terrível que não se pode nem falar aqui. E hoje em dia, como que a gente combate isso? Você acha que a democracia participativa pode ajudar a combater esse mal ou a democracia representativa é suficiente? Cadê esses vereadores, né? Uma pessoa deu uma resposta lá, mas ela não falou. Existe vereador? Existe deputado? Ninguém fiscaliza? Então, a colega colocou aqui uma resposta esperada, eu só vou ler esse finalzinho que eu achei bem interessante. Com a democracia participativa, que é a possibilidade de intervenção direta dos cidadãos no procedimento de tomar decisão e controle do exercício do poder, é possível reverter a situação. Temos que exercer nossa cidadania de forma consciente e eficaz. Aí eu falei para vocês aqui, né? Agora vocês não vão mais só pensar em manifestação, que é importantíssimo, espero que tenha mais quando chegar a reforma administrativa. Mas quando vocês forem um balneário da sua cidade, que não é terceirizado, está muito sujo, muito lixo, tirar foto, mandar para o Ministério Público. Quando vocês forem no posto de saúde e o médico que era para chegar 8, chega 10, sem fazer alarde, sem fazer barulho, sem fazer nada. Vão fazer um boletim de ocorrência, vão participar, né? E vão levar lá no promotor público. Não precisa nem ir na promotoria. Às vezes você pega um e-mail dele, chega na porta, eu só quero só um e-mail do promotor, vou fazer um e-mail para ele aqui. Eu faço e-mail. Eu fui no IEF, no balneário do Pandeiros, que é uma área turística de Januário, e estava fechado. E as pessoas estavam usando o mato como banheiro. E eu vi muito papel higiênico, vi fezes. Eu filmei tudo, tirei foto, mandei para o Ministério Público. Fui lá sábado agora, estava aberto. Os banheiros abertos, tinha uma pessoa lá olhando, tinha bombeiros. Uma pessoa sozinha, mudou a realidade do turismo da cidade. Vocês podem fazer isso também. Isso é que é democracia participativa, viu? Mas nunca esqueça dos sindicatos, quem é professor, principalmente, eu tive com um colega meu do Mato Grosso do Sul, eles preparam concurso, contratam professores, e eles falam que salário de professor lá é R$10 mil.
Eu estou com uma colega minha aqui que eu falo com ela, filha, aqui em Januário, né, do estado, então é muito pouco. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver e não participar. Então, não perca esses espaços de participação. Aqui, eu vou voltar nessa preocupação da professora de terceirizar, ao mesmo tempo que ela fala, que ela critica, ela é muito incisiva nisso, né? E ela falou aqui, no início dessa aula, como você converte uma rede pública pura em híbrida. Então, a gente vai criticar aqui também, ó. Uma colega colocou, não coloquei o nome das colegas, parabenizo as duas por ter participado, essa daqui. Tanto é que os meninos estão aqui, a classe ativa. Parabéns. E essa aqui que colocou. Também a resposta esperada, a gente está aqui para aprender. Não tem nada de errado. Não conheço nenhuma escola com serviço terceirizado. O Instituto Federal tem serviços terceirizados. E foi proposto para vocês. É difícil terceirizar uma escola toda, terceirizar os professores. Isso que pagar, acho que é voucher, alguma coisa. Isso não espera. Agora a terceirização vai chegar um dia. Mas quando se pensa em terceirização de merenda escolar, por exemplo, logo vem em mente o que farão com as inúmeras efetivas as tias da cozinha, né? Não mandam embora, não, pessoal, elas continuam lá trabalhando. Infelizmente, às vezes pode ter desvio de função. Onde atuarão? Entendendo que abre uma oportunidade para as empresas de emprego de inúmeras pessoas. É uma mudança organizacional ser pensada com cuidado, pois envolve pessoas e seus empregos. Acredito que em Minas não precisa aumentar a taxa de desemprego, mas mudanças um dia virão. A crítica da terceirização que os sindicatos trazem é que acaba os concursos públicos e como que é feita essa seleção? É tudo currículo, né? Mas como que isso é feito? O currículo, que a pessoa leva um currículo lá e é feito assim. Então, ao mesmo tempo que se racionaliza o serviço público, precariza. Eles falam que diminui de, quanto está aqui? 23 a 27% do salário da pessoa. Se a pessoa ia ganhar 2 salários mínimos, a tia da cozinha lá, agora ela vai ganhar um salário, sem muito choro. Ainda tem que pagar INSS, o transporte público. Então, aumenta o lucro da empresa, né? E esse excedente vai para onde? Vai para o empresário. Véio. Era 2 salários, vai ganhar um, o outro salário vai para o bolso dele. Tem uma parte do lucro também, da empresa, né? É tudo no. Tem uma planilha de custos, e ele pede o lucro dele também. Dessa forma, é necessário fazer uma pesquisa sobre terceirizações em escola. Não seria melhor construir melhores refeitórios, dar melhor qualidade e fazer concursos? Eu fui na escola, uma escola aqui em Januário, eu esqueci o nome dela, Onésimo Barça, eu acho. A cozinha é tão pequena, nenhum empresário pegaria uma terceirização daquela, não tem espaço. E eu vi alunos comendo arroz com frango ainda, viu? Não tem racionalização, não está tão bom. Eu vi um tanto de equipamento, um ventilador enorme, circulador, e levou muitos, aí tinha sala lá que tinha 2. E a diretora, o Marcos, não sei nem o que fazer com isso. Mas aí a escola, o menino está comendo ainda arroz com frango. E o lugarzinho pequeno. Só que Januário também é um dos menores IDH, o menor IDEB, eu não sei se isso também pesa. Para onde vai recurso? É para onde é mais pobre, mais rico? Um adendo aqui ó, sobre terceirização, só para continuar e terminar isso. A questão do terceirizado no serviço público. Direitos e deveres. O terceirizado tem o mesmo direito e dever? A autora não traz isso porque isso entrou mais em voga, esse material é antigo, com um tema, vocês viram, né? Lei de terceirizações. Quando chega esse terceirizado, o que são eles? A primeira coisa que vocês têm que saber, quando tiver greves, pessoal, essas coisas, só se for o sindicato deles, pelo sindicato do professor seus aí, não. Aí tem terceirizado na sua escola, a escola está fechada, mas eles têm que ir ainda. Então, o terceirizado, ele tem os direitos do servidor público, mas o direito não, os deveres, eles têm o dever de tratar com urbanidade, de fazer um bom serviço público, mas direito ele não tem. O direito de greve diferenciado é só os servidores que têm, o direito de estabilidade é só os servidores, aí tem que fazer concurso público. Então, terceirizado não tem estabilidade, a carteira de trabalho aqui, ó, chegou atrasado, qualquer erro. A gente teve vários casos. Eu tive caso no Instituto Federal de ter resto de material de construção, o terceirizado pegou, não sei falar sabe. Eu descobri e pedi a demissão dele. Tinha um casal de alunos lá, nos seus momentos beijando, e a terceirizada não gostou, saiu correndo, gritou, como se foi um caso de. Não foi assédio, não, mas eu não lembro a palavra que ficou, mas a gente demitiu ela por causa disso. Coisa pouca a gente demite.
É sem estabilidade. Qualquer erro pequeno, chegou atrasado, ouvindo na atividade sua, vocês falam de um médico, era para chegar 8, chegou 10. É demissão. Não é injustificável. A pessoa com tem estabilidade tem um par de processo administrativo disciplinar que vai estudar o que aconteceu, mas quando é terceirizado, não tem como. Chegou atrasado, fez essas coisas, é demissão. Aqui tem um sobrinho que não trabalha, posso colocar ele, não tem intervenção nenhuma. A empresa que vai, você não pode falar para a empresa, ó, pega um currículo aqui, o pessoal da minha igreja, todo mundo desempregado, pega os currículos lá. Não, não pode. A empresa vai pegar o currículo na cidade toda, ela vai fazer um geral, um apanhado geral. Até por bairro, essa questão do desenvolvimento local e regional do Instituto, e o bairro não fala nada. A empresa vai fazer sua banca de currículos. Não pode de forma alguma. Isso aqui já é patrimonialismo. Eu tenho um sobrinho terceirizado, não tem problema não, da limpeza. Ganhar salário mínimo, rapaz, mas não pode. Isso é dentro do patrimonialismo, é chamado de nepotismo. Existe nepotismo nas terceirizações também. O pessoal da igreja, mas eles são tão crentes em Deus, e daí a crença sua é do muro para fora. Do muro para dentro, acabou. Não pode não, de forma alguma. Eu coloquei isso daqui, em caso de repasse de recursos, quando vocês recebem dinheiro de convênio, né? Isso aqui já não é terceirização. Por exemplo, quando vocês vão comprar material de limpeza ou a comida suas aí, PNAE, Programa Nacional de Alimentação, né? Aí tem que fazer o edital, tem que colocar na porta da escola. O que vocês compram de alimento hoje em dia? Compram frango, arroz, pimentão. Tem que ter uma parte de alimentos que é comprado da agricultura familiar, né? E tem que ter no mínimo 3 orçamentos. Já pararam para pensar, pessoal, quando você vai comprar, tipo, um computador, 20 computadores para a escola, e chega um único empresário com 3 orçamentos, cada orçamento é um CNPJ diferente, um orçamento é CNPJ do CPF dele, outro da mulher, outro do filho. Aí tem só uma pessoa participando, né? Um orçamento, uma licitação dessa, ela é nula, ela tem que ser cancelada e tem que ser chamada a outra. Você tem poder para isso. Se ele ficar muito enchendo o saco, falando muito, né? Então, você faz um boletim de ocorrência, manda também para o Ministério Público, denuncia a pessoa, isso é crime. Tem que ser 3 orçamentos totalmente diferentes, de empresas diferentes. Estou comprando um computador, mas chegou aquele cara, tem 3 papelarias no nome dele, não da minha mulher, do meu e do meu filho. Opa, peraí, calma aí. Mas aí não tem concorrência, então essa licitação não está tendo concorrência. Então, recebendo os orçamentos propostos, o executor selecionará a proposta mais vantajosa. Pode ser critério de melhor técnica, melhor qualidade, geralmente é menor preço, que é um erro grotesco, né? Que a gente sempre tem coisa ruim. Mas aí o critério é definido na licitação, nesse edital aqui, ó, que fica na porta da escola. Algumas escolas estão criando sites, né? Aí você põe no site lá, e no final, quando você compra, você presta contas consubstanciadas. Até consubstanciada é substância, é foto, né? Você tira foto. A prestação de contas começa assim, ó, com valores. Chegou o dinheiro, recurso recebido. Só pode ser usado para isso. Esse cara aqui ele tinha que ter colocado para render em aplicação financeira. Ele ficou uns dias sem colocar, ele teve que pagar do bolso R$ 94. Aí depois que ele lembrou, rendeu 513. E ele gastou o dinheiro todo, devolveu um pouco, devolveu esse 94, mais o que ele sobrou, ele conseguiu economia. O que ele fez? 2 poços artesianos. Aquacenter é poço artesiano. Emater é uma ART, que é um engenheiro que vai emitir um documento. Anotação técnica, eu não lembro mais o que significa ART, a gente tinha que pagar. Eles tiveram que pagar R$ 740 para a Emater, olha só que coisa, para esse engenheiro fazer essa ART lá. E depois prestou contas. O que a gente fez? 2 poços artesianos e assistência técnica da Emater, que é esse daqui. Prestou contas, deu R$ 25.000. A ordem de serviço, na realidade, eu coloquei aqui, mas ela vem antes, né? Depois da licitação, a ordem de serviço é chamando a pessoa para prestar o serviço. Foi as 2 perfurações de poço artesiano. Depois ainda tem um relatório fotográfico. Bom, eu acho que a gente já está chegando nos 10 minutos de tirar as dúvidas. Se quiser tirar dúvidas, se quiser encerrar 10, 8... São os 10 minutos de tirar dúvida mesmo, né? 8h50, isso mesmo. Essa foi uma aula mais simples, a gente falou sobre a realidade. Eu trouxe questões de alunos aqui, eu agradeço muito por vocês terem participado. Depois eu vi que teve participações incríveis. Essa aluna, essa que participou,
E aquele colega que falou do médico que chega, que deveria chegar, a gente tem que fiscalizar mais, tem que participar mais, o pessoal. A gestão, a democracia participativa, ela é extremamente importante. A gente tem que saber até onde a gente privatiza, igual a professora, ela trouxe essa... O governo do Brasil já é terceirizado, o Brasil é um país terceirizado. Então, vocês têm que levar para pesquisas nesses mestrados de desenvolvimento social. Se você for fazer um mestrado em administração pública, lá em Teoflotone tem um. Eles vão querer mais terceirização. Mas o desenvolvimento social ele já vai mais para o lado da filosofia. Será que a gente tem que ser mais terceirizado mesmo? Será que não pode ser coordenado? Como que a gente vai fazer esse governo em rede? Vai começar a cobrar das mensalidades dos alunos? Ninguém sabe, né? O que vai ser o futuro. A história está sendo feita ainda. A gente está num momento histórico. A gente tem 7 anos que a gente está falando incisivamente de governo terceirizado. Foi no governo Temer. Quem começou com isso foi Fernando Henrique Cardoso. É pouco tempo na história do Brasil, é 500 anos. 20 anos, 30 anos de governo Henrique Cardoso, 7 de Temer. Então, a gente tem que construir a história, né? A gente está construindo a história, tentando fazer algo racional, porque o AI não é ruim, é bom, mas vai privatizar a escola? Eu não sei. Não tem essas respostas, mas a gente discutiu coisas interessantes aqui. Agora eu vou abrir a palavra para vocês. O tutor está aí? O que mais querem falar? Ok, Marcos. Bom, eu acho que esses temas que você apontou, esses apontamentos, Marcos, são bastante relevantes. Eu acho que faz parte de uma reflexão, quer dizer, para os nossos alunos que estão inseridos em escola estadual, eles trabalham menos com a questão de terceirização, como a gente trabalha no Instituto, mas, por outro lado, eles vivenciam uma situação de precarização muito grande, que é a situação dos contratos administrativos, né? Os contratos temporários. Geralmente, os ASBs todos são contratados, quer dizer, há muito tempo que não tem concurso público para essa situação. E os próprios professores também, a gente tem uma situação de contrato substituto, de contrato até vago, que é bastante recorrente, e isso leva a uma precarização e um sentimento aí de desvalorização, certo? A gente sabe que tem muita... Quando o pessoal apresenta, a gente fica muito tempo aqui sem preencher pela vaga, né? E aí fazendo histórico aí, no caso da educação em Minas Gerais, teve um curso muito grande, que foi em 2001 para 2002, e, claro, né, bastante servidores efetivos. Nas superiores nacionais de ensino, era muito comum, quando mudava o superintendente, mudava também ali boa parte do corpo técnico, e a partir de 2002 passou a ter uma quantidade de servidor efetivo mais relevante, tá? Mas, salvo engano, de 2002 para cá não houveram tantos concursos assim. Parece-me que agora, esse ano, vai ter um outro concurso aí para a Secretaria de Estado de Educação. Então, assim, é algo que, no caso nosso, no Instituto, a gente lida com a questão de servidores terceirizados para a questão de relação de limpeza, ou mesmo contrato temporário de professor. Então, no caso dos servidores de escola, eles lidam com a situação do contrato administrativo, que deixa uma condição assim, bastante precarizada, né? Mas é isso, eu acho que foi possível, né, quando se adentrar essa discussão das redes, de perceber que a rede é composta por vários atores, tanto estaduais, municipais, federais, e cada um com a sua atribuição para um determinado objetivo, tá? No mais, eu te agradecer a presença. Vou pedir só um segundinho aqui. Eu quero agradecer o pessoal que participou da aula hoje também. A Alessandra está falando aqui que ela é bem participativa na cidade dela. O Márcio lembrou da mais-valia, que é a exploração, né? Uhum. Só mais uma coisa. E agradecer por vocês. Acho que tem alguém falando sobre o voucher, a falta dos concursos. Esses voucher é difícil voltar, viu, pessoal? Eu acho que por hora vocês vão continuar sendo do jeito que estão. Mas a história está sendo feita, né? Coisas vão acontecer. Enquanto esses 4 anos aí, a tendência é copiar do governo federal. Ninguém sabe o que vem depois, não, viu?
Mas só para encerrar aqui, que agora sim, né? Então, vocês tiveram comigo 2 matérias, participaram bem, e eu coloquei esse slide especial para vocês, de gratidão mesmo, especial ao tutor, que me ajudou muito, ao Vadigon. Agora vocês vão ter uma matéria que eu acho que vocês vão ter que participar bem, que é sobre orçamento. Se eu não me engano, vocês vão ter algo sobre a última matéria sobre orçamento. É uma das mais importantes. Porque é no orçamento que morre todos os sonhos, mas vocês são a próxima geração, né? Vocês vão fazer mais e melhor do que a gente, com mais funcionalidade, vão lutar por recursos públicos. A gente está entrando numa crise climática, vai ter uma crise, vai ser pior do que o Covid ainda. Januário já está na crise agora, né? A gente está sob evento climático. Hoje fez 40 graus. Isso vai chegar para vocês também e vão ter que fazer com poucos recursos. Os recursos são limitados. Vão ter que fazer a melhor coisa com pouco recurso. Então, vocês participaram, eu observei lá, acho que vocês são bem capacitados. Não parem aqui, né? Vai em Montes Claros, conheça o mestrado em desenvolvimento social, vai em Teófilo Otoni, conheça o mestrado em administração pública, o mestrado do campus Montes Claros, que é o ProfEPT. Eu agradeço, agora sim eu vou encerrar. Quem tiver perguntas, se quiser encerrar, tá tudo bem. Viu, tutor? Muito obrigado. Ok? Professor, obrigado, boa noite a todos. Eu te agradecer, né, as 2 disciplinas aí que você acompanhou com a gente aí, e esperar aí os próximos projetos aí, a gente trabalhar junto aí, tá? Um grande abraço. Boa noite, até mais, pessoal de Minas Gerais aí. Tchau, pessoal. Quero agradecer aí também ao professor Márcio aí sim. por esse tempo aí de compartilhar os conhecimentos. Foi um momento bem gratificante aí para todos nós. Professor Marcos, muito obrigado e até breve. Ok, Vádico. Boa noite, viu? Tchau. Boa Obrigado. noite.